Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 22. O Senhor Jesus, ele aqui está contando a história de Lázaro e do homem rico, e ele nos diz o seguinte: e assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para o que o Senhor Jesus diz aqui, ó. Presta atenção nisso. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão. E os anjos o levaram. Porque o que se ouve muito por aí é morreu, acabou, não é verdade? Não é o que o mundo, a maioria das pessoas pensa. Morreu, acabou, morreu, não tem mais nada. Mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus, que é Deus, ele dá aqui, ele fala que num tom de continuidade. Esse e os anjos o levaram, ele dá a entender que depois da morte continuam acontecendo coisas para a pessoa. Porque o pensamento da maioria é que as coisas acontecem só enquanto a pessoa está viva. Depois que a pessoa morre, não acontece mais nada com ela. Ela some, desaparece, evapora. Esse é o pensamento da maioria, mas o que a palavra de Deus nos diz é que depois da morte vai continuar acontecendo coisas para a pessoa. É isso que o Senhor Jesus deixa claro aqui, porque o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. É isso que o Senhor Jesus relata aqui, que aconteceu com Lázaro. Isso não aconteceu em vida, isso aconteceu depois da morte. Então, quer dizer, aconteceu algo com ele depois da morte. Então, a morte é o fim, sabe do quê? Das escolhas. É o fim das opções. A morte é o tempo, como eu posso dizer, a morte é a porta se fechando. A morte é o fim do tempo da pessoa aqui nesse mundo. A morte é quando chega o prazo de validade. A morte é aquele momento em que a pessoa não pode mais escolher. É aquele instante que a pessoa não pode mais escolher. Mas a morte não significa dizer que vai deixar de acontecer coisas com essa pessoa que morreu. Porque as pessoas morrem. Isso não é novidade para ninguém. Mas continua acontecendo coisas com ela. Só um exemplo para que você entenda isso. Quem hoje... Tem pessoas morrendo agora. Agora. Tem pessoas morrendo agora. A maioria está descendo. Só um exemplo aqui. Mas isso é um fato. A maioria está descendo. E a pessoa morre e morre sem salvação. Vai continuar acontecendo coisas com ela. O que vai continuar acontecendo com ela? Ou o que vai acontecer com ela? Ela vai ser atormentada. Ela vai ser atormentada. Então, quer dizer, os acontecimentos, eles não estão limitados a essa vida. Eles, mesmo depois da morte, eles continuam. Então, quer dizer, em vida, existem os acontecimentos bons e acontecimentos ruins. E todos nós estamos sujeitos a ambos. Acontece coisa ruim com quem não é de Deus, e acontece coisa ruim com quem é de Deus. Acontece coisa boa com quem é de Deus, e acontece coisa boa com quem não é de Deus. Isso é um fato. A palavra de Deus fala. E o bem e o mal sucede de forma igual a ambos, né? Ao ímpio e ao justo. Dois passam pela mesma coisa. A gente vive num mundo de injustiças, então todos nós estamos sujeitos à injustiça, até mesmo a pessoa que é de Deus. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos ao mesmo acontecimento, porque estamos no mesmo lugar. Independente se é de Deus ou não. Os bons acontecimentos não são uma peculiaridade de uma pessoa de Deus. Às vezes a pessoa que está fazendo tudo errado, acontece coisas boas com ela. Por quê? Porque ela está no mundo.
E no mundo acontecem coisas boas e acontecem coisas ruins. Com todo mundo. Eu não vou dizer para você que comigo só acontece coisas boas. Às vezes acontece coisas ruins. Às vezes acontece coisas ruins. Eu vou reclamar de Deus, eu vou culpar Deus se eu estou num mundo onde acontecem coisas boas e ruins. Eu não vou fazer isso, isso é loucura. Porque eu sei que eu estou num lugar onde esse tipo de coisa vai acontecer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender, eu estou no lugar e estou sujeito a acontecimentos bons e acontecimentos ruins. Então não adianta eu ficar revoltado, irado, me voltar contra Deus. Não. As coisas ruins acontecem, mas acontecem também as coisas boas. Mas aí, como estávamos falando, depois que a pessoa morre, continua acontecendo coisas. Os acontecimentos não terminam na morte. Não é morreu, acabou, não vai acontecer mais nada. Não, vai acontecer sim. Vai acontecer sim. Tanto é o exemplo que temos. As pessoas que morreram agora sem salvação, elas estão lá no inferno agora, sendo atormentadas. Quer dizer, continua acontecendo coisas com elas. É claro que o que está acontecendo agora não é bom. É ruim. Mas a diferença do lugar, né? De um lugar para outro, é que aqui no mundo acontece coisas boas e ruins, como vimos. Mas aqui nós temos escolha. Aqui nós temos opção. Lá não tem opção, não. Depois da morte não tem mais opção. Depois da morte não tem mais escolha. Então quem está no inferno não pode sair mais do inferno. E quem está no céu não pode sair mais do céu. As coisas vão continuar acontecendo. Mas a pessoa não vai poder mais escolher. Aqui ela pode. Aqui ela consegue. Depois, não. Então os acontecimentos, mesmo depois da morte, vão continuar. As coisas vão continuar acontecendo. Não é a morte que vai impedir as coisas de acontecer. As coisas vão continuar acontecendo. A diferença é que enquanto estava viva, a pessoa tinha uma escolha. Mas depois da morte, ela não tem mais escolha nenhuma. E vai aqui um detalhe importante. Se a pessoa morre sem salvação, só vai acontecer coisa ruim com ela. E quando eu falo em coisa ruim, não é ruim de uma doença, de uma traição, porque isso não é nada. Essa é a verdade, isso não é nada. Coisa ruim é da pessoa ser atormentada 24 horas. É da pessoa estar ali num tormento sem fim. Isso é coisa ruim. E é isso que vai acontecer com as pessoas que morrerem sem salvação. Então, quer dizer, preste atenção. Em vida, nós estamos sujeitos a acontecimentos bons e acontecimentos maus. Certo? Acredito que isso deve ser da ciência de todos. Não é porque eu sou de Deus que só vai acontecer coisa boa comigo negativa. A pessoa que pensa assim, ela está enganada. E infelizmente, se ela não despertar para a realidade, ela vai acabar se perdendo, porque ela vai esperar uma coisa e vai encontrar outra. Porque os acontecimentos ruins sucedem a todos de forma igual. Então não é porque eu sou uma pessoa de Deus que só vai acontecer coisa boa comigo. Mas depois da morte, ou só vai acontecer coisa ruim com a pessoa, ou só vai acontecer coisa boa. A depender da escolha que a pessoa fez em vida. Se ela escolheu o céu, só vai acontecer coisa boa com ela. Se ela escolheu o inferno, só vai acontecer coisa ruim. É como falamos certa vez, se você acha que isso aqui é inferno, se você acha que o que você está vivendo hoje é inferno, você não tem ideia do que é inferno, meu amigo. Falamos há um tempo atrás, né? A pessoa que vai para o inferno, ela mal chega no inferno, ela já quer sair. Ela já quer sair. Mal chegou, ela já quer sair, porque é um lugar insuportável. Insuportável. É como falamos, é coisa ruim, mas é coisa ruim mesmo. Mas aí cada um pode escolher, cada um pode decidir. Aqui estamos sujeitos a tudo. Coisas boas e coisas ruins. Mas a depender das nossas escolhas, a depender da nossa decisão aqui nesse lugar, a decisão tem que ser tomada aqui, ela vai ser tomada aqui. Ou vai acontecer só coisa boa conosco,
ou vai acontecer só coisa ruim. Quem decide isso é quem? Sou eu, é você. Você decide se só vai acontecer coisa ruim com você depois da morte. Você não tem mais escolhas depois da morte, mas vai continuar acontecendo coisas com você depois da morte. Ou você vai ser atormentado para sempre, ou você vai ter um descanso eterno, ou uma coisa ou outra. E aí cada um tem que escolher, cada um tem que decidir, cada um tem que decidir, cada um tem que escolher e cada um vai escolher, né? Às vezes a gente fala assim, cada um tem que escolher. A pessoa pensa assim, então se eu não escolher, então eu não vou para lugar nenhum. Meu amigo, se você morrer agora, você vai para um lugar. Ainda que você diga assim, eu estou indeciso ainda. Eu ainda não me decidi. Não, você já se decidiu. Você já se decidiu. Porque se você morrer agora, você não vai ficar vagando. A alma indecisa não fica vagando. A alma indecisa não vai para o purgatório. A alma indecisa não vai para uma sala de espera. A alma indecisa vai para o inferno. Porque com Deus ou é sim, sim, ou é não, não. O que passa disso, ele falou que vem do inferno. Então, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Se você está indeciso, então você vai para o inferno. Se você diz assim, eu ainda não me decidi, então você vai para o inferno. Porque quem não está com ele está contra ele. Se você não está indo para o céu, você está indo para o inferno. E ninguém está indo para o céu porque diz, eu estou indo para o céu, não. Você tem que ver as suas escolhas, você tem que ver o que você está fazendo. Não adianta nada dizer que está indo para o céu. O que mais tem no inferno são pessoas que diziam que estavam indo para o céu. Estão no inferno, estavam indo para o céu? Estão no inferno agora. Então não adianta nada ficar dizendo que está indo para o céu, não adianta nada ficar dizendo que está salvo, não. Tem que ver o que está fazendo, tem que ver as suas escolhas, tem que ver o seu comportamento, né? Não seja louco, não seja louca, é a sua alma, é você. Então preste atenção no que você está fazendo, preste atenção nas suas escolhas. Aqui você pode escolher, aqui você pode decidir. Depois já era. Depois você só vai ter a consequência, o fruto, o resultado da sua decisão, da sua escolha aqui nesse mundo. As coisas vão continuar acontecendo, como aconteceu aqui. Mas a diferença é, depois você não vai ter poder nenhum de mudar nada. Quando acontece algo aqui, você tem o poder de se deixar levar ou não por aquilo. Mas se você escolhe ficar longe, distante de Deus, então as coisas ruins vão acontecer e você não vai poder fazer nada. Por exemplo, quem está no inferno agora sendo atormentado, você acha que essa pessoa não queria fazer alguma coisa? Você acha? Você acha que ela não queria fazer algo para impedir isso de acontecer? Você acha? Ou ela está lá no inferno, que maravilha, que beleza, que delícia, que maravilha. Está assim no inferno? É assim? É como demos o exemplo certa vez, né? Às vezes nós falamos do inferno e falamos que as pessoas estão clamando, estão suplicando, estão gritando no inferno. E tem pessoa que acha, como é que você sabe disso? Meu amigo, usa a sua cabeça. Você acha que a pessoa no inferno está fazendo o quê? Está sambando? Está festejando? Está cantarolando? Está dançando? O que você acha que a pessoa está fazendo no inferno? O que você acha? É só você usar a cabeça, meu. Isso não tem a ver com presunção, isso tem a ver com inteligência, isso tem a ver com racional. É só você usar a cabeça. E a própria palavra de Deus nos dá o exemplo do rico no inferno. O que o rico está fazendo no inferno? Orando, pedindo. É isso que ele estava fazendo. No inferno não estava em banquete, no inferno não estava sambando, no inferno não estava dançando. No inferno ele estava pedindo, suplicando, clamando, gritando. É isso que ele está fazendo no inferno. Então, é isso que as pessoas fazem no inferno. Clamam, suplicam, imploram. Mas acabou o tempo de escolher, acabou o tempo de decidir. Aliás, ela fez a sua escolha, ela tomou a sua decisão. Se ela escolheu errado, aí não tem mais o que fazer. Infelizmente, o lugar em que o lugar que a maioria das pessoas tem escolhido, é o lugar que acontece só coisa ruim. Mas aqui, como falamos, ela dizia que queria ir para o céu. Ela falava que queria ir para o céu. Ela, às vezes, em alguns momentos da sua vida, até estava trilhando o caminho para o céu. Mas chegou uma hora que ela fez o quê?
começou a andar em outra direção. E foi para esse lugar que só acontece coisa ruim. Se você acha que a sua vida está difícil, que a sua vida está sofrível, que a sua vida só acontece coisa ruim, meu amigo, desculpa, mas você não tem ideia do que é o inferno. Você não tem ideia do que é. Você não tem ideia do que realmente é só acontecer coisa ruim. O sofrimento aqui, ele é momentâneo, ele é temporário. Ele passa, ele acaba. Mas o sofrimento que vem depois é eterno. Então a pessoa, ao invés de pensar nisso, ao invés de observar isso e sacrificar o momento para ter um descanso eterno, ela prefere fazer o quê? Ela prefere se entregar a esse momento, esses prazeres que vão passar, que vão acabar, que vão embora no estalar de dedos, para depois viver um tormento eterno, para depois ser atormentada para sempre, para depois nunca mais ter descanso. Então, quer dizer, ela sofreu aqui, porque o pecado não dá paz para ninguém, ele apenas ilude, ele apenas engana. Ela sofreu aqui e vai sofrer para sempre. Não faça isso com você não, meu. Não faça isso com a sua alma, não. Não faça isso. Não estou falando isso por mim, não estou falando isso por você. Porque eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu estou caminhando. Mas se a gente fala alguma coisa, se a gente dá essa palavra, é porque há o desejo em salvar. Há preocupação com aqueles que estão perecendo, com aqueles que estão se perdendo, com aqueles que ainda estão vivos e porque estão vivos podem fazer uma escolha, podem tomar uma decisão, podem seguir um caminho diferente, podem mudar a direção que estão seguindo. Você pode fazer isso, porque o tempo ainda não acabou, mas depois que o tempo acabar, nenhuma escolha poderá ser feita. Mas vai continuar acontecendo coisas e você não vai poder fazer mais nada. É como falamos, quem está no inferno agora está lá no meio do fogo. Queria fazer alguma coisa para poder mudar aquilo? Queria. Mas vê se pode. Vê se pode fazer. Não pode mais. Aqui poderia. Mas quando poderia, não fez. Agora, quando não pode, quer fazer. Já era. Então faz alguma coisa enquanto você pode. Faz alguma coisa enquanto você está vivo. Enquanto você está viva. Faça alguma coisa. Tome uma decisão. Decida abandonar o pecado. Decida abandonar as amizades erradas. Decida abandonar aqueles lugares errados. Os pensamentos errados, as mágoas, o ódio, enfim, aquilo que você sabe que você está fazendo de errado, decida abandonar. Você vai fazer isso não por mim, você vai fazer isso por você, pela sua alma. Escolha a partir de hoje viver uma vida de sacrifício, de renúncia, de negar a si mesmo, a si mesma, de vencer o pecado. Tome essa decisão. Eu não posso fazer isso por você, só você pode fazer isso por você. Eu só sei uma coisa, que se você sacrificar esse momento, se você sacrificar esse instante que vai passar, que vai ter fim, você vai ter algo que vai durar para sempre, meu amigo. Você vai ter algo que vai durar para sempre. Só de falar isso já dá uma alegria, porque eu sei que isso aqui uma hora vai acabar. Eu sei que isso aqui uma hora vai ter. Eu tenho certeza absoluta que um dia isso aqui vai acabar. Isso me faz viver da forma como eu vivo, essa certeza, essa convicção que o Espírito Santo ele traz, ele coloca dentro de nós, nos faz viver o sacrifício, nos faz viver a renúncia diária, até que chegue o dia da nossa redenção. Então, se você quiser a salvação, você vai fazer isso. Você vai, a partir de hoje, você vai tomar essa decisão. Não, a partir de hoje eu decido abandonar essas amizades, esses lugares. Eu decido deixar para trás o passado, o pecado, esses maus pensamentos, esses desejos errados, esses sentimentos errados. Decida isso, escolha isso a partir de hoje, pela sua vida, pela sua alma, para que você possa ter vida eterna. Aqui, como falamos e repetimos, vão acontecer coisas boas e coisas ruins. Mas se eu for fiel, mesmo em meio às coisas ruins, que acontece comigo, acontece com qualquer um. Mas se eu for fiel, se eu permanecer fiel mesmo a essas coisas, vai chegar um momento, meu, que só vai acontecer coisa boa comigo.
e o que é bom vai durar para sempre. Mas se em meio a essas coisas boas e ruins eu escolhi me desviar, me perder, só vai acontecer o que é ruim comigo. Só vai acontecer coisa ruim comigo. É isso. Uma coisa, meu amigo, minha amiga, é acontecer coisas ruins com você durante 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos que seja. Outra coisa é acontecer coisas ruins com você para sempre. É o teu sofrimento nunca ter fim. É o teu tormento nunca acabar. Outra coisa totalmente diferente é isso aí. Então, ou nós sacrificamos o momento para ter algo que vai durar para sempre, ou nós sacrificamos aquilo que vai durar para sempre por um momento. É só um momento. E esse momento vai passar. Você vai escolher com que você vai ficar.